Vamos nessa então, galera. Repara só. Grandezas diretamente proporcionais. A maioria das pessoas pensa que, para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, basta que ambas cresçam ou que ambas decresçam. Isso é necessário, não é suficiente. Como assim? Calma. Repara só. Um forno tem sua produção de ferro fundido de acordo com a tabela abaixo. Aí imagina aí, ó. Olha para essas duas colunas. Na primeira, você tem o tempo em minutos e na segunda, a produção de ferro em quilogramas. Obviamente que dá para perceber que quanto maior o tempo de funcionamento do forno, maior é a produção de ferro. Beleza. Agora, isso não é suficiente para que você diga que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Precisa de mais do que isso. Uma coisa é certa, elas não são inversamente proporcionais, porque se fossem, uma teria que aumentar e a outra diminuir. Como ambas aumentam, você já sabe que elas não são inversamente proporcionais. Agora, eu posso afirmar de cara que elas são diretamente proporcionais? Não, você precisa de um pouco mais. Quer ver? Olha ali para a tela. Perceba que de 5 para 10 o tempo está duplicando. Perceba que de 100 para 200 a produção de ferro também está duplicando. De 5 para 15 na primeira coluna, o tempo está triplicando. Perceba que de 100 para 300 a produção de ferro também está triplicando. Já chegou lá, não chegou? De 5 para 20, na primeira coluna o tempo quadruplica. De 100 para 400, a segunda coluna também, ó, quadruplica. Em outras palavras, essas grandezas são sim diretamente proporcionais. Mas sabe por quê? Não é porque simplesmente ambas cresceram, e sim porque ambas variam na mesma razão. Duas grandezas são diretamente proporcionais quando seus valores variam na mesma razão. Ou seja, vou voltar aqui, ó. Se uma duplica, a outra duplica. Se uma triplica, a outra triplica. Se uma quadruplica, a outra quadruplica. Bote uma coisa em sua cabeça. Para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, não basta que ambas cresçam. Elas têm que variar na mesma razão. Agora, você sabe qual vai ser a ferramenta que você vai usar para resolver as questões? Perceba o seguinte. Em cada linha, divida aí o valor da segunda coluna pelo valor da primeira. 100 dividido por 5, 20. 200 dividido por 10, 20. 300 dividido por 15, 20. 400 dividido por 20, 20. Gente, quando uma questão falar que duas grandezas são diretamente proporcionais, a ferramenta que você tem que utilizar é que a razão entre os seus valores é constante, ó. Portanto, a razão entre seus valores é uma constante. Quer ver? Deixa eu sair daqui da frente, ó. A é diretamente proporcional a B, equivale a dizer o que algebricamente? Se a razão entre seus valores é uma constante, ó, é porque A sobre B é igual a uma constante K qualquer. Esta informação que está nesse retângulo é a ferramenta que você vai utilizar para resolver as questões. Se você quiser um resumo, grandezas diretamente proporcionais variam na mesma razão e a razão entre seus valores é uma constante. Quer ver? Vou colocar um exemplo direto para você sacar. Se você quiser, você dá uma pausa no vídeo e tenta responder. Ele diz o seguinte: repartir 270 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Bom, em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. Você vai ter que dividir isso aqui em 3 pedaços, em 3 parcelas. Eu vou chamar essas parcelas de A, B e C. A soma dessas parcelas tem que dar 270. Isso é uma equação com 3 incógnitas. Se eu conseguir escrever todas as incógnitas em função de uma constante única, a questão acaba. Agora é que vem a ferramenta. Se A, B e C são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, o que a gente acabou de ver? Quando duas grandezas são diretamente proporcionais, a razão entre os seus valores é uma constante. Então eu posso dizer que A sobre 2 é igual a B sobre 3, é igual a C sobre 4, e isso é igual a uma constante K qualquer. É aqui, ó, onde as cobras dormem. Sacou? Se A, B e C são diretamente proporcionais a 2, 3 e 4, é porque A sobre 2 é igual a B sobre 3, é igual a C sobre 4, isso é uma constante. Agora pense comigo, esquece essa parte aqui, ó. Se A sobre 2 é igual a K, A é igual a 2K.
Se B sobre 3 é igual a K, B é igual a 3K e C é igual a 4K. Ó. Como agora eu consigo colocar A, B e C em função de K, eu vou fazer isso, ó, gente. Substituir. Vai dar 9K igual a 270, K vale 30. Mas lembrem-se, eu não quero saber o valor de K, eu quero saber quais são essas partes. Bom, se K é 30, é só colocar aqui, ó. 2 vezes 30, 60. 3 vezes 30, 90. 4 vezes 30, 120. Vou sair daqui da frente para você dar uma analisadinha. Qualquer coisa você pausa e volta. Lembrem-se, garotos e garotas, olha, grandezas diretamente proporcionais variam na mesma razão. A razão é uma constante. Bom, agora vamos para grandezas inversamente proporcionais, que ó, não basta que uma aumente e outra decresça, uma aumente e outra diminui. Vamos analisar? Olha só, um ciclista faz um treino para uma prova, mantendo em cada volta uma velocidade constante e obtendo assim um tempo correspondente conforme a tabela abaixo. Bom, aí você percebe que enquanto a velocidade está aumentando, o tempo que ele demora para completar a volta diminui. Já sei que não são grandezas diretamente proporcionais, mas o fato de uma grandeza aumentar e da outra diminuir é insuficiente para você afirmar que elas são inversamente proporcionais. Nós precisamos de algo mais. Vamos pensar? De 5 para 10, o que está acontecendo com a velocidade? Multiplicando por 2. De 300 para 150. Se eu te perguntar o que está acontecendo, você vai falar que está dividindo por 2. Não está errado. Mas eu vou tentar ser um pouco mais direto para parecer algo relativo ao que está aqui. Eu vou dizer que está multiplicando pelo inverso de 2. Percebe? De 5 para 15, está multiplicando por 3. De 300 para 100, está multiplicando pelo inverso de 3. De 5 para 20, está multiplicando por 4. De 300 para 75, está multiplicando pelo inverso de 4. Minha galera, essas grandezas são sim inversamente proporcionais, mas não porque simplesmente uma cresceu e a outra diminuiu, e sim porque elas variam segundo razões o quê? Inversas. Duas grandezas são inversamente proporcionais quando seus valores variam segundo razões inversas. Então, não basta que uma aumente e a outra diminui. Elas têm que variar segundo razões inversas. Ou seja, se uma multiplicou por 2, a outra tem que multiplicar por 1 sobre 2. Ou seja, dividir por 2 e assim por diante. Agora, tal qual eu falei no slide de grandezas diretamente proporcionais, perceba qual é a ferramenta. Em cada linha, multiplique aí os valores. Vá. 30 vezes 5, 1.500. 150 vezes 10, 1.500. 100 vezes 15, 1.500. 75 vezes 20, 1.500. Ou seja, ó, qual a ferramenta que você vai utilizar quando duas grandezas forem inversamente proporcionais? Portanto, o produto entre seus valores é constante. Lá nas grandezas diretamente proporcionais, a razão é constante. Aqui é o produto. Em outras palavras, dizer que A é inversamente proporcional a B, já que o produto é constante, é dizer que A vezes B é igual a uma constante K. Analisa aí para você o que está escrito aí nesse slide. A informação para resolver as questões está nesse retângulo e a gente vai fazer agora duas questões. Vamos nessa? Olha só, pausa o vídeo e tenta resolver. A suspeita de que haveria uma relação causal entre tabagismo e câncer de pulmão foi levantada pela primeira vez a partir de observações clínicas. Para testar essa possível associação, foram conduzidos inúmeros estudos epidemiológicos. Dentre esses, houve o estudo do número de casos de câncer em relação ao número de cigarros consumidos por dia, cujos resultados são mostrados no gráfico a seguir. Bom, casos de câncer pulmonar dado o número de cigarros consumidos. Você tem aqui numa vertical os casos de câncer e na horizontal o número de cigarros consumidos por dia. Aí você percebe o seguinte, para nenhum cigarro você já tem uma determinada quantidade de casos de câncer, isso aumenta para um cigarro por dia, um pouco mais de 20 casos de câncer, permanecendo constante até 14 cigarros, que aumenta a partir de 15 e assim por diante. Aí ele diz o seguinte, de acordo com as informações do gráfico, o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas inversamente proporcionais. Ora, isso é falso.
Porque, de certa forma, quando você aumenta o número de cigarros, você aumenta o número de casos de câncer. Para que sejam grandezas inversamente proporcionais, grosso modo falando, ao aumentarmos uma grandeza, a outra deveria diminuir. Então essa A já é falsa. Na segunda, o cara fala que o consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que não se relacionam. Ora, a questão começa falando que existe uma relação entre número de cigarros e casos de câncer. Obviamente que essa está errada. A letra C é o distrator, ó. O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas diretamente proporcionais. Se uma pessoa acha que para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, basta que ambas cresçam, a pessoa acaba marcando a letra C. Porque, de certa forma, quando aumenta o número de casos, o número de cigarros, aumenta o número de casos de câncer. Só que você viu que para que duas grandezas sejam diretamente proporcionais, não basta que ambas cresçam, elas têm que variar na mesma razão. Você percebe, por exemplo, que de 1 para 2 o número de cigarros duplicou. Só que o número de casos de câncer de pulmão não duplicou, ele permaneceu constante. Não são grandezas diretamente proporcionais. Percebe que ele é o distrator? Então lembre, para que grandezas sejam diretamente proporcionais, não basta que ambas cresçam ou que ambas decresçam. Do mesmo jeito que para que duas grandezas sejam inversamente proporcionais, não basta que uma aumente e a outra diminua. Você tem que analisar razão igual ou razões inversas. Bom, letra D. Uma pessoa não fumante certamente nunca será diagnosticada com câncer de pulmão, o que é falso, porque você percebe aqui que para nenhum cigarro já existe uma certa quantidade de casos de câncer. Por eliminação só pode ser a letra E, mas vamos ver? O consumo diário de cigarros e o número de casos de câncer de pulmão são grandezas que estão relacionadas, mas sem proporcionalidade. De fato, elas estão relacionadas, sem proporcionalidade. Beleza? Vou colocar outra questão. Pausa o vídeo e tenta responder. Questão clássica, viu, do Enem? Olha só. A resistência mecânica S de uma viga de madeira em forma de um paralelepípedo retângulo é diretamente proporcional à sua largura B e ao quadrado de sua altura D, e inversamente proporcional ao quadrado da distância entre os suportes da viga, que coincide com o seu comprimento X, conforme ilustra a figura. A constante de proporcionalidade K é chamada de resistência da viga. Você tem ali um paralelepípedo, ele te dá ali B, D, X, etc. A expressão que traduz a resistência S dessa viga de madeira é... Bom, repara só, é uma questão que muita gente foge da questão. Tem muita informação. Eu vou esquecer negócio de largura, altura, distância entre os suportes. Eu vou pensar só em letra. S é diretamente proporcional a B. S é diretamente proporcional ao quadrado de D. S é inversamente proporcional ao quadrado de X. E essa constante é K. Então bora lá, esquece o resto. Galera, se S é diretamente proporcional a B, quando duas grandezas são diretamente proporcionais, o que é constante? É a razão. Então S sobre B tem que ser igual a constante. Igual a constante. S é diretamente proporcional ao quadrado de D. Então, S é diretamente proporcional ao quadrado de D. Razão constante, S sobre D ao quadrado. S é inversamente proporcional a X. Quando é inversamente proporcional ao quadrado de X, desculpa. Quando é inversamente proporcional, é o produto que é constante. Então, vai ser vezes X ao quadrado. Então, se ligue, isso tem que ser igual a uma constante K que ele falou, resistência da viga. Repare, S é diretamente proporcional a B. S é diretamente proporcional ao quadrado de D. S é inversamente proporcional ao quadrado de X. Acabou. Se você olhar para as alternativas, o S está isolado. B vezes D ao quadrado, que está dividindo, vem multiplicando. E o X ao quadrado, que está multiplicando, vem dividindo. Ó. S é igual a K vezes B vezes D ao quadrado sobre X ao quadrado, que é a letra A. Beleza, né?